Se um dia você já teve problema para entender as 5 competências de correção do Enem, a partir de agora eu te garanto que você não terá mais. Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender exatamente o que são cada uma das 5 competências de correção de redação do Enem. E aí você deve estar me perguntando, Amanda, por que diabos eu tenho que saber a respeito dessas 5 competências? gente, essas 5 competências são as competências que vão pautar toda a análise dos corretores da sua redação. Então, se você não souber elas muito bem, você pode escrever o melhor texto do mundo. Você pode escrever o tiene-tato dos textos, que não vai funcionar para meios de avaliação, né? Porque o principal motivo, né, o principal objetivo da redação do Enem é justamente a gente ganhar nota, né? Então é através do cumprimento dessas 5 competências que a gente ganha nota na redação do Enem. Então, por isso que você tem que saber elas muito bem, elas têm que estar muito bem enraizadas na cabeça de vocês, né? Tem que estar muito bem fixada, porque quando você for escrever a sua redação, você tem que escrever a sua redação pautada, né, no que essas competências exigem da gente, porque é elas que dão a nota, tá bom? Então, todo o nosso texto, o texto dissertativo do Enem, todo ele se baseia nessas competências. Tudo que a gente monta na estrutura, tudo que a gente coloca no texto é para tentar agradar a essas 5 competências, tá bom? Elas é simples de entender, às vezes você lendo aquelas disposições da cartilha fica meio complexo para você, mas é por causa disso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu preciso que qualquer outra informação que eu venha dar para você aqui, primeiro eu preciso que você entenda muito bem o que essas 5 competências querem de você, beleza? Então vamos lá. Bem, gente, a competência 1 é a competência que avalia, né, o seu domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, essa competência vai avaliar todos os desvios gramaticais que você já teve no seu texto. E ela vai avaliar o seu nível, né? O que você sabe, tudo que você sabe acerca da norma culta, né, gente? Da nossa gramática. Então, essas competências, embora elas sejam avaliadas de forma individual, eu quero que vocês entendam que o cumprimento de uma competência acaba acarretando em outra também. Porque, por exemplo, na competência 1, os desvios gramaticais, eles atrapalham, né? Ou eles ajudam outras competências do Enem, como, por exemplo, a 2 e 3, que falam acerca de organização, de estrutura. Então, um texto bem escrito, né, em língua portuguesa, um texto que cumpre todos os requisitos, escreve palavras certas, né, tem boa regência, enfim, que cumpre as normas ortográficas, é um texto que tem uma leitura muito facilitada. É fácil de entender um texto quando ele é escrito, né, com boa linguagem, com linguagem adequada. Quando você escreve com palavras erradas, quando você faz colocações erradas, né, o texto fica muito mais difícil de ler. É muito menos fluido a leitura. Isso acaba acarretando no entendimento do que você está falando, no seu aprofundamento argumentativo. Então, tudo isso em voga na hora de você montar uma boa redação, principalmente quando ela é avaliativa. Então, a primeira competência é a competência que gira em torno desse, ela vai policiar os seus erros ortográficos. Então, ela quer saber se você sabe acentuar bem as palavras, se você sabe colocar a vírgula corretamente, se você sabe usar a crase. Ela quer saber se você sabe fazer a regência correta dos verbos, a concordância, se você entende de paralelismo, se você consegue montar o seu texto dentro da forma, dentro das orações, dentro das exigências da língua portuguesa. Então, todos esses desvios serão avaliados pela competência 1, né? Mas, até bem pouco tempo, na verdade, eu acho que até em 2018, né? A competência 1 avaliava realmente somente desvios ortográficos. Mas, no ano passado, gente, teve mais ou menos uma nova regra, vamos dizer assim, né? Que os corretores começaram a usar para poder dar a nota 200. Então, cada competência de correção vale 200 pontos, né? Até 200 pontos, você vai somar nessas notas dentro de cada competência, porque a redação toda ela pode valer até 1.000 pontos. O máximo que ela vale é 1.000, tá? Então, para dar a nota total na competência 1, os corretores, né, de redação do Enem,
estavam usando uma nova regra, que era, além, né, de cumprir todas essas regras ortográficas, e na competência 1 você pode ter até 3 desvios ortográficos, na verdade, de naturezas distintas. Então, por exemplo, você pode errar vírgula, sintaxe e crase no seu texto até 3 vezes, né? Que você não vai ser descontado nota. Então, se você errar três erros distintos, não será descontado nota. Se você errar, por exemplo, 3 vezes a crase, 4, 5 vezes regência, 4, 3 vezes concordância, aí sim será descontado nota. Mas se for 3 erros de natureza diferente, você ainda pode ganhar nota total. E em 2019, para poder ganhar nota total, você também precisava, além de cumprir, né, todas as exigências da língua portuguesa e ter até 3 erros de naturezas distintas, você também tinha que colocar no seu texto pelo menos um período composto e uma frase invertida. Então, entenda isso. Até hoje, né, se o Enem não mudar essa disposição, né, na competência 1, para você ganhar a nota total, você também precisa colocar pelo menos um período composto e uma frase invertida, beleza? Agora, a competência 2 é a competência que pede acerca das habilidades de leitura do candidato, né? Então, a competência 2 é a competência que ela gira em torno da estruturação do texto. Então, ela quer saber se você entendeu muito bem o tema, se você soube analisar bem a proposta temática. Ela quer saber acerca das estratégias argumentativas que você está usando, a sua capacidade de leitura, se você consegue interpretar bem, né, as ideias e o tema, porque eles dão o tema, né? A gente tem que saber interpretar esse tema todo, e a gente também tem que saber interpretar os textos motivadores, né? Que é a proposta temática no seu montante, na sua totalidade, né? Então, isso é uma habilidade muito grande, né, de leitura e também de escrita, porque a partir do momento que você interpreta aquele texto e o tema, você tem que colocar em prática na sua redação. Então, a competência 2 vai avaliar essa capacidade. Para fazer isso, como a exigência do Enem é o texto dissertativo argumentativo, né? Essa competência também vai avaliar as estratégias argumentativas que você usa para poder escrever no seu texto. O texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo, é um texto que pede um posicionamento acerca de um determinado tema, né? Você monta a sua tese, que é a sua ideia central do texto, embasado, né, nas causas, na tese que você achou, e baseado no tema, né? Por causa daquele tema, você monta a sua tese, e aí que você começa a dissertar acerca disso, né? Então, dissertar, argumentar, é uma coisa bastante profunda. Para a gente fazer isso, a gente precisa se utilizar de algumas estratégias, a gente precisa se utilizar de dados para fundamentar o nosso ponto de vista, de alusões, de enumerações, enfim, de estratégias para poder nos ajudar a fortalecer aquele argumento e também para nos ajudar a contextualizar, a aprofundar nos argumentos. Então, essas estratégias argumentativas, tá? O Enem cobra na competência 2. Se você não entende muito bem disso que eu tô falando, se você fica meio que boiando em relação a isso, não se preocupe, porque nesse canal vai ter vídeo explicando vai ser tipo um dicionário, tá? Então, explicando cada palavra, cada parte do texto que é indispensável para a montagem do seu texto, tá? Nesse vídeo, eu quero mesmo que você entenda como você está sendo avaliado e o que você precisa para poder montar uma boa redação, tá? Então, a competência 2 vai avaliar se você conseguiu interpretar bem os textos motivadores, o tema, se você conseguiu relacionar, né, as ideias que você precisa e montar a sua argumentação, tá bem? A competência 3 é a competência que eu chamo a competência da organização. É a competência do projeto de texto. É a competência que vai avaliar se você, depois de analisar toda a proposta temática, tudo que pediu na competência 2, essa competência 3 vai avaliar se você consegue organizar muito bem essas ideias. Porque para a gente fazer o entendimento, né, o texto dissertativo argumentativo é um texto que na verdade visa convencer o leitor. Então, sim, ainda assim, na redação do Enem, quando você está escrevendo um texto dissertativo argumentativo, quando você elabora a sua tese e começa a colocar as causas dentro daqueles, né, fundamentar os argumentos dentro dos parágrafos de desenvolvimento,
Você está, na verdade, tentando convencer, né, o corretor, que é o leitor da sua redação, você está tentando convencer ele daquilo que você está falando, tá? Então, quando você elenca aquelas causas, você sim está tentando mostrar para o corretor que aquela sua tese, a sua ideia, a opinião que você tem acerca daquele tema é realmente válida acerca daquele tema. Entende? Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto profundo. Então, ele tem que ser muito bem estruturado, ele tem que ser organizado. Organização é um princípio primordial para o texto dissertativo argumentativo, porque para você fortalecer a sua argumentação, né, e conseguir convencer alguém de alguma coisa, precisa estar bem explicado, né? Por isso a competência 1, para poder não ter erros, para o entendimento ser melhor, e a competência 3 vem nesse sentido de organizar, né? De mostrar ideias organizadas, fluidas, né? Que faça com que qualquer pessoa consiga ler e consiga compreender o que você está falando, tá? Então, essa competência avalia o projeto de texto, ela avalia a clareza, né, de argumentos e de causas, de ideias que você coloca, ela avalia como você monta esses parágrafos, né, a forma como você faz passar essas ideias. Então, essa parte de organização, né, do texto está contida na competência 3. A competência 4 é a competência que tenta avaliar a estruturação lógica do seu texto. Então, a competência 4, ela vai avaliar a costura do seu texto, né? A gente costuma dizer que a competência é dos conectivos, né? Que são aqueles conectivos. Portanto, mais, porém, entretanto, todavia, além do mais, destarte, enfim, esses conectivos que a gente usa para poder mostrar para o corretor qual parte nós estamos e também para ligar, né, costurar um parágrafo no outro, para as ideias ficarem claras. Como eu já disse para vocês, o texto dissertativo argumentativo é um texto que visa, sim, convencimento, é um texto que tem que ser organizado. Você não pode jogar suas ideias de qualquer jeito. As suas ideias têm que ser muito bem encadeadas para que qualquer pessoa que esteja lendo entenda, tá? É uma prova avaliativa. Então, a organização, né, aquela visão clara, conta muito. E a competência 4, ela pega nessa parte conectiva. Então, ela pega nessa parte coesiva. Na hora que você costura os parágrafos, na hora que você liga uma ideia à outra. Porque dentro da redação do Enem, tudo tem que estar muito bem costurado. Todas as suas ideias têm que estar bem costuradas. Todas elas têm que fluir de forma a fazer sentido lá no final. Então, a competência 4 vê como você costura, como você estabelece uma relação entre um parágrafo e outro. Como você estabelece a relação entre um período e outro, uma frase e outra dentro do seu parágrafo. Entende? Então, a competência 4 olha como você faz a costura das suas ideias. Será que as suas ideias estão realmente interligadas? Ou será que você soltou elas lá de qualquer jeito? Entende? A competência 4 mostra isso. E, por último, a competência 5, que é a competência da proposta de intervenção, né? Então, o texto dissertativo argumentativo do Enem, ele é um texto que tem uma abordagem temática voltada para problemas sociais. Então, o Enem sempre pede problemas sociais nos seus temas, né? Problemas têm causas, né? E causas têm que ser resolvidas. Por isso, a gente tem uma competência inteirinha para julgar a possibilidade de solução deste tema, né? Que no caso é um problema. Então, quando a gente elenca as causas para poder mostrar a nossa tese lá no começo do texto, no final a gente tem que resolver, mesmo que minimamente, tentar solucionar, mesmo que minimamente, pelo menos uma dessas causas, tá? Não é mais necessário intervir, montar proposta de intervenção para as duas causas mais, tá? Antigamente tinha que ter, né, a proposta de intervenção para as duas causas, para os dois argumentos que você citou no seu texto. Mas atualmente não é necessário mais. Atualmente, se você montar uma proposta de intervenção para uma das causas, né, um dos argumentos, e ela estiver completa, você já consegue garantir a sua nota 200, que é a nota total dessa competência, tá? Então, a proposta de intervenção, ela visa solucionar de forma efetiva ou até mesmo superficial, né? Mesmo que minimamente, mas você tem que dar alguma ideia de solução de uma dessas causas. Para fazer isso, ela pede 5 elementos, quais sejam agente, ação,
meio modo, o detalhamento de um desses elementos e a finalidade. Em outro vídeo, eu vou explicar para você ponto a ponto do que são cada um desses agentes e como você deve montar uma proposta de intervenção perfeita, tá bom? Nesse vídeo, eu só quero que você saiba que você tem que criar uma proposta de intervenção que contenha esses 5 agentes. Se você deixar de colocar um, você não vai ganhar a nota total. Cada agente, né, cada elemento da proposta de intervenção que você deixa de colocar, você perde 40 pontos. Então, é muito ponto para quem está tentando concorrer a uma vaga, tá? Mas a gente vai ter vídeo aqui explicando passo a passo sobre isso. Outro ponto importante da proposta de intervenção é que ela deve respeitar os direitos humanos. Então, o Brasil é um país signatário dos direitos humanos, não poderia ser diferente, né? Nós aceitamos as disposições contidas na Declaração Universal de Direitos Humanos e a gente precisa, quando a gente for montar uma solução para algum problema social, a gente precisa respeitar essas disposições, tá? Então, a gente tem que manter a calma e também a coerência, a plausibilidade na hora de montar uma proposta de intervenção. É só não extrapolar demais, só não viajar muito na maionese, que você já consegue respeitar os direitos humanos, beleza? Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje foi um vídeo curto, um vídeo simples, mas ele é extremamente necessário. Eu quis resumir as competências para que você não tivesse dúvidas sobre elas mais. Para quando você fosse escrever o seu texto, você tivesse tranquilidade, né? Já que você já sabe o resumo delas, porque às vezes quando a gente lê todas aquelas competências grandes, né, da forma como a cartilha traz pra gente, cheia de disposições, a gente fica meio confuso, mas fazendo o resumo fica fácil de entender, tá? Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, se resolveu pelo menos um pouco do seu problema, você tá mais tranquilo em relação às competências agora, compartilha com quem você acha que precisa, com seus amigos, quem está estudando, quem está com dificuldade na redação. Curte, comenta, deixa sua dúvida, qualquer coisa que você quiser me perguntar, eu respondo os comentários de todo mundo e se inscreva nesse canal, né? Você não vai perder a oportunidade de receber todos os vídeos maravilhosos que eu estou fazendo para você. Por favor, né? Então, vem estudar comigo que eu tenho certeza que vai dar muito certo, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!